verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo. Nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar. A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa A Voz do Povo, nesta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, a 9 dias do pleito eleitoral no Brasil quase todo, né? Ou será no Brasil todo? Vamos dizer, vamos ficar no quase todo. E aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, as eleições ainda não conseguiram empolgar. Não há empolgação. Há uma novidade imensa nessas eleições, a influência da pandemia, que silenciou um pouco a própria campanha eleitoral e restringiu o posicionamento de candidatos, mudou a data das eleições, saiu do primeiro domingo de outubro para o 15 de novembro, voltando aos tempos antigos, mudou o pensamento do eleitorado. A pandemia chegou para impactar, para criar um novo normal. E tem o outro lado também, que é o avanço das tecnologias, né? As redes sociais atuando e muitos candidatos achando que são as redes sociais que vão elegê-lo. Então há um processo novo nessa eleição e uma apatia do eleitorado. Para tratar desses assuntos de redes sociais, de fake news, de apatia do eleitorado, nós convidamos o professor Felipe Jefferson, que é professor de informática, funcionário do governo estadual, na rede de TI. Então, ele é o nosso convidado muito especial, que já está nos estúdios aqui da emissora da Voz do Povo também. Mas antes de ir para o professor Felipe Jefferson, eu queria fazer um alerta aos candidatos, aos vereadoráveis e aos prefeitáveis. Faltam 9 dias e a eleição de Porto Velho não está ainda consolidada, porque não terminou, nem começou nem terminou, não teve votação. Então não começou nem terminou, só termina quando as urnas são lacradas. Então não terminou. Então vão para a luta, corram atrás, põem o pé no chão, usem as plataformas das redes sociais, mas também usem o velho estilo de ir de bairro em bairro, coloque máscara, leve álcool em gel, não vá abraçar eleitor, não vá pegar na mão de eleitor, mas pode chegar mais ou menos perto, peça o voto. Tem muito eleitor que não vota até na família porque não pediu voto. Ah, você não pediu meu voto? Acontece isso, então não peça ajuda, não peça apoio, peça o voto. Aí o eleitor se sente, digamos assim, até orgulhoso de você ter lhe pedido o voto. Então chega, eu preciso da sua ajuda. Você não está pedindo esmola, você não está pedindo emprego, você está pedindo voto. Ah, quer que você confie em mim. Você está pedindo voto. O voto você está dizendo, é confiança. Que muita gente, às vezes, é amigo de outro, é parente de outro, é pai, é mãe, e não vota naquela pessoa porque não confia nele como o mandatário. Então, dito isso, vamos conversar com o professor Felipe Jefferson às 12 horas e 16 minutos até às 13h10. Vamos entrevistar, são 2 convidados especiais. Tem o professor Felipe Jefferson aqui presente e tem o secretário da Centram, o coronel Kisner, que até agora não deu e parece que não virá. Né? Ficou para segunda-feira. Então será um prazer recebê-lo segunda-feira. Então nós vamos à entrevista. A Voz do Povo. Entrevista. Boa tarde, professor Felipe Jefferson. É um prazer muito grande recebê-lo na Voz do Povo. Boa tarde, professor Francisco Matias, que aqui eu vou falar meu amigo Francisco Matias, né? Com muita honra. Meu companheiro de discussão, de açaí, né? De açaí. Para mim é um prazer muito grande estar aqui na Rádio Cariri. Fazia muito tempo que eu não vim aqui nessa rádio que, como o senhor, faz parte da história de Porto Velho e de Rondônia, né? Certo. Uma rádio que teve aí figuras como Luiz Rivoiro à frente, Beni Andrade. A voz. Exatamente. Então, assim, patrimônios como eu tive agora em Vilhena, e eu estive hospedado talvez no único hotel que foi inaugurado
por um presidente no Brasil, que foi o Hotel Diplomata, que foi inaugurado pelo presidente João Batista Figueiredo em 82. E eu tenho certeza que o senhor esteve por lá. Eu esteve por lá. É o único hotel do Brasil inaugurado por um presidente da República. Então é muito bonito quando a gente está com a história viva perto da gente. As nossas conversas sempre foram muito boas, porque o senhor é amigo do meu pai, amigo particular do meu pai. Muita honra. E por ironia do destino virou meu amigo. Vale lembrar assim que não foi o meu pai que apresentou o senhor para mim. Foi uma ironia do destino, né? Foi meu professor e viramos colegas de profissão. Colega de profissão, que legal. Então, olha que interessante, né? Estamos aqui, professor Felipe Jefferson. Esse seu depoimento aí mexeu um pouco com o meu pensamento, com os meus sentimentos. E saber que você é um jovem rondoniense, um jovem porto-velhense da Zona Sul. Na Zona Leste. Na Zona Leste. Com muito orgulho, criado no bairro 4 de Janeiro. 4 de Janeiro, então é da Zona Norte. 4 de Janeiro, Zona Norte, né? Aí você é meu colega de profissão, foi meu aluno, e agora está aqui num patamar que eu queria tê-lo, que é o de entrevistado, né, e entrevistador. Depois a gente pode até fazer o vice-versa. Não, jamais. Né? E o assunto que eu vou começar aqui com o senhor, professor Felipe Jefferson, é essa modernidade, esse novo normal da eleição, não só diante da pandemia, mas da influência marcante das redes sociais no mundo inteiro. Está lá o Donald Trump enrolado na vida dele por causa de não soube lidar com as redes sociais, do Bolsonaro que foi eleito pelas redes sociais, e aqui em Porto Velho, vereador e prefeito, terá influência das redes sociais? Pelo que eu vejo assim, professor, eu acho que muito pouco. Porto Velho, ela ainda é uma cidade muito tradicionalista, então eu vejo assim que o eleitor de Porto Velho, ele ainda gosta muito do corpo a corpo do candidato, né? Porto Velho é uma cidade que eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. É uma cidade que ela ainda acredita olhando nos olhos. Pessoalmente, olhando nos olhos, eu acho que isso é muito bom. Ouvir e pedir o voto, né? Exatamente. Então, eu vejo que grande parte da população de Porto Velho, ela ainda tem essa cultura que ela quer olhar nos olhos do candidato, ela quer ver o candidato, ela quer estar naquela reunião. Porque, veja bem, quando eu faço uma candidatura, uma campanha dentro de rede social, o que acontece? Eu não tenho direito à retórica. Eu escuto o que o candidato está falando, no máximo, se for uma live, eu tenho uma pequena chance dele me escutar, o que é totalmente diferente de uma reunião de bairro, de um comício, aonde eu vou estar na frente do candidato, eu posso levantar a mão, pedir a palavra e perguntar para o candidato. Então eu vejo que Porto Velho ainda mantém essa tradição. Você vê que nenhum candidato, por exemplo, dos candidatos a prefeito, ele descolou. Nenhum candidato chegou a atingir a 30%. Não atingiu. Quer dizer que não empolgou. Não empolgou. Não empolgou. Se bem que eu fiz um estudo estatístico, eu gosto muito de estatística, eu acho que a estatística é a melhor ciência que existe. É perfeita. Porque através dos números passados você consegue prever um pouco o futuro. A estatística diz que nenhum candidato de 2010 para cá que ultrapassou 40% das intenções de votos venceu a eleição ou no primeiro ou no segundo turno. Todo candidato que nas pesquisas se manteve entre 31% e 33% dos votos, ele perdeu no segundo turno. É estatístico. Qual é o fenômeno disso? O fenômeno é que ele não atingiu a maioria. E aí o que acontece? Quem não votou nele no primeiro turno, não vota no segundo. Não vota. Entendeu? Aí o candidato que vai para o segundo turno ganha. Foi assim, por exemplo, se a gente for analisar, os últimos candidatos que venceram, estando em primeiro lugar nas pesquisas, venceram no primeiro turno. Ivo Cassol, em 2006. Roberto Sobrinho, em 2008. A governador e prefeito. Para governador e prefeito. Em 2010, o favorito nas pesquisas, em primeiro lugar, era o Caula, mas ele chegou na última semana com 32% das intenções de voto. O Confúcio virou. Em 2012, o favorito, em primeiro turno, nas pesquisas, era o Garçom. Ele chegou a 33%. O Mauro virou. Em 2016, o favorito era o Léo Moraes. Ele terminou o primeiro turno com 27%. O Wildon virou.
Em 2018, o favorito era o Expedito Júnior. Ele chegou ao final do primeiro turno com 29%. E o Coronel Marcos Rocha virou 70% a 30%. Então, eu prevejo que, estatisticamente, quem acha que está eleito ou quem acha que já está no segundo turno tem que arregaçar a manga e continuar trabalhando. Não pode sentar na calçada e estou lá, né? Não. Essa posição, não estatisticamente falando, mas eleitoralmente falando, não ocorre de algum fenômeno? Você fala de Roberto Sobrinho, estava na onda Lula. Isso. Né? Fala do Marcos Rocha, estava na onda Bolsonaro. Não há alguma coisa que vai interferir nesse processo? Ô professor, uma coisa que eu descobri que Rondônia ela é muito especial no quesito política. E Rondônia ela é diferente de praticamente todo o Brasil. E que diferença tão marcante é essa? O candidato rejeitado ele não ganha. O que tem mais rejeição não ganha. Exatamente. Ele pode até estar em primeiro lugar. Mas se você for analisar todos os candidatos derrotados desses que eu falei para o senhor, a rejeição era muito alta. E tem uns candidatos que pensam ao contrário, né? Que a rejeição, por exemplo, ele tem 20%. Se tiver 20% de rejeição, ele acha que está paritário. Mas não está, não. Ele está com chance de perder. Quando eu tenho 20% de rejeição, 25% de rejeição, vamos pegar um número legal. Quando eu tenho 25% de rejeição, eu tenho que colocar na minha cabeça que eu estou disputando 75% dos votos. Eu não disputo mais 100% porque dos 25% votos. não vota mesmo. Porque 25% não vai votar em mim. Então isso é uma perda muito grande. E Rondônia, ela tem essa característica. Principalmente Porto Velho. Você pode Pega o senhor trabalha com estatística também, a gente sempre conversou sobre isso. É verdade. Então, a rejeição, se o candidato ele é muito rejeitado, ele pode estar em primeiro lugar, se ele não ultrapassar os 35% e ele tiver uma rejeição acima de 25%, ele não ganha. Nessa discussão agora, esse debate, que começou muito revelador, essas estatísticas que você traz... Toda regra tem uma exceção. Pois eu vou falar. Eu não vou dizer, não vou bater no martelo e falar assim, esse ano vai acontecer, não. Se eu soubesse, eu queria saber o número da cena, que agora eu estava nas Bahamas. Pois eu quero colocar exatamente essa exceção. E o Dom Chaves? Quando ele surge lá em 2016, ele era, do ponto de vista eleitoral, um zero, um traço. Mas ele era novidade. Pois é, mas havia a questão da novidade e havia a onda lava-jato, policialesca, judicialesca na eleição. Hoje ele é prefeito, já é arroz com casca já tirada. Ele tem essa facilidade de ser hoje uma outra novidade? Não. Não terá? Não. Porto Velho virou uma cidade com muitos problemas, né, professor? Porto Velho virou uma cidade... E eu vou ser honesto no que eu vou falar aqui. O candidato que diz que vai resolver os problemas de Porto Velho em 4 anos, ele está mentindo. Hoje nós estamos diante do maior município do mundo, Porto Velho, territorialmente hoje. Nós temos distritos que ficam a praticamente 300 quilômetros do centro da cidade. Então, eu acho que existia uma expectativa muito grande. E diante dos problemas que vieram sendo causados na nossa cidade, a população ela já está sem paciência. Em que pese, a gente não pode também excluir os erros que foram cometidos. Erros primários. Nessa gestão? Eu não posso ser tão direto porque eu estaria até interferindo no processo. Isso aí eu acho que seria até mau caratismo. Porque uma coisa é você ser pedra, outra é você ser vidraça. Mas o prefeito que vai para a reeleição, ele não é as duas coisas? Não, ele é vidraça totalmente. Não é mais ele vai pedra. tacar pedra em quem? Então o Hildo saiu de pedra lá na eleição. Claro, obviamente. Para ser a grande vidraça dessa eleição. Como se ele não ganhar essa eleição, quem entrar no lugar dele deixa de ser pedra e vira vidraça na mesma hora. Muito bom. Professor Felipe Jefferson, nós vamos ao intervalo. Está muito boa essa entrevista e o tempo não perdoa isso.
o tempo conspira contra a boa É entrevista. a teoria da relatividade de Einstein, né? Uma coisa boa que dura 1 hora, a gente pensa que durou 1 minuto. É verdade. Agora você ficar 1 minuto segurando uma panela quente dura 1 hora. Dura 1 hora e cai a mão. Vamos ao intervalo? Então voltamos já já. Você está ouvindo a voz do povo. Eu quero mais voz. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. Estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraiebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Eu quero mais voz. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. A voz do povo. Lá de Recife. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo desta sexta-feira, sextou, dia 6 de novembro, já bem pertinho do pleito eleitoral, que vai acontecer em 5.568 municípios do Brasil e nos 52 municípios de Rondônia. Vamos eleger prefeito. Muita gente confunde com prefeito da cidade. Não há prefeito de cidade. Prefeito é do município, que é bem diferente de cidade. Estamos conversando aqui com o professor Felipe Jefferson, tratando do novo normal das eleições, tratando do comportamento das eleições e das redes sociais. Nessa virada de bloco, a gente vai falar especificamente do que o professor acha que, ele já disse que as redes sociais não vai influenciar muito em Porto Velho, mas por que os candidatos teimam em insistir que será nas redes sociais a solução do problema eleitoral? Veja bem, existe um fenômeno no Brasil. O Brasil ele é um país de fenômenos. Eu fico muito triste, Matias, para a gente entrar nessa seara, eu fico muito triste porque o brasileiro ele é um povo de moda. O que é moda é bom. Então nós tivemos a moda do Collor, em que pese eu acho que o Collor foi um grande injustiçado. Considerando atualmente, sim. Não, sabe por quê? Porque, vamos falar de fake news rapidinho. Poucas pessoas falam assim, o Collor sequestrou as poupanças. Mas ninguém senta para dizer assim, na década de 90, a poupança brasileira lavava dinheiro sujo por causa da inflação. Então,
a poupança sempre foi atrelada à inflação, o que acontecia? O traficante vendia 1 quilo de droga, pegava o dinheiro, jogava na poupança, no outro dia a inflação dava rendimento nesse dinheiro, lavou o dinheiro do traficante. No overnight, né? No overnight, 170% ao dia de inflação. Então, canalha, porque para mim uma pessoa dessa é canalha. O Collor segurou a poupança do brasileiro, a Zélia Cardoso de Mello. Mas o mesmo canalha que falou isso, jamais disse que o Brasil lavava dinheiro sujo. Dinheiro de jogo do bicho, de traficante, de corrupção. Na poupança brasileira que ela era atrelada à inflação. Tanto que o Collor, ele foi caçado por um Fiat Elba. Porque ele recebeu um Fiat Elba, derrubou um presidente. Então nós tivemos ali a moda do Collor, depois nós tivemos a moda do Fernando Henrique, que é outro picareta. Assinou as notas de real fora do período de eleição para poder ganhar popularidade, porque ele tinha que ter sido deixado de ser ministro da Fazenda em abril de 94, o real foi lançado em junho com a assinatura dele, e ele não é o pai do real. Tem uma equipe, o pai do real é senhor Rubens Recupero e Ciro Gomes. Olha o que é fake news. A fake news aí derrubou um presidente, elegeu outro. Aí nós tivemos a onda Lula, que é outro, dispensa apresentações, se utilizou de toda uma infraestrutura de mensalão criado lá pelo Azeredo, pelo Fernando Henrique, do expediente da reeleição, aprovado em 97, a toque de caixa, em 48 horas, o senhor sabe disso, era uma sexta-feira chuvosa, eu nunca me esqueço disso daí. E nós tivemos a onda Bolsonaro. Todo mundo acha que o Bolsonaro ele foi eleito pelas redes sociais. Não. O Bolsonaro ele começou a campanha dele em 2010. Através de programas cômicos como o CQC e o Pânico, que achavam ele um bobalhão, um falastrão, um bonachão e dava visibilidade a ele. E todo mundo foi gostando do que ele foi falando. E aí ele só precisou o quê? Em 2018 achar um partido, sair candidato, porque desde 2010 ele já vinha falando, ele já vinha se apresentando. Então eu fico muito triste, porque o Brasil ele vive de moda. Ele vive de moda. Mas e por que os candidatos, aí respondendo a sua pergunta, por que os candidatos eles acham que as redes sociais vão os eleger? Primeiro, porque eles viram o fenômeno Bolsonaro. E segundo, porque a rede social você fala o que quer. Você não é interpelado. No máximo, alguém vai dizer que você está mentindo. Veja bem o que aconteceu, o que está acontecendo nos Estados Unidos. E eu gostaria muito que acontecesse no Brasil. Ontem, as principais TVs americanas estavam transmitindo o pronunciamento do Trump. Quando ele começou a mentir, tiraram ele do ar. Tiraram ele do ar. Por quê? Porque eles notaram que um país que é extremamente armado, onde a maioria dos estados você compra uma arma na quitanda da esquina, o cara dizendo que está sendo roubado. Aí detalhe, ele diz... Poderia fomentar um movimento? Já fomentou, já armado. Começou a fomentar. Já começou. O ser humano, ele é apaixonado. Historicamente, desde a Grécia Antiga, a gente sabe, o ser humano ele se apaixona fácil pelas suas ideias e ideais. E pela política, né? Claro, a política sempre foi apaixonante. Né? Entretanto, a gente tem que medir a paixão. Né? Existe dentro de uma organização que diz assim, o nosso maior desafio é vencer as minhas paixões e submeter as minhas vontades e fazer novos progressos. Então, deixa eu colocar aqui uma situação. Porto Velho tem 15 candidatos a prefeito. É muita gente para um cargo só, em termos de cargo majoritário. Você acha que esse número, eu diria, excessivo de candidatos impediu a paixão? Impediu? Ou outro motivo pode ter sido o empolgamento? Não, eu acho assim, existem candidatos que querem ser prefeito, existem candidatos que estão lá por exemplo, eu não vou falar aqui o nome dos candidatos, mas eu identifiquei que um candidato saiu para tentar tirar voto dos adversários para ajudar um outro candidato, cujo ele foi secretário. Ué, mas aí só tem um que está nessa cena que você falou. Né? Não, mas... Só tem um. Mas se a gente for analisar, não está existindo, por exemplo... Por quê? Porque esse candidato que saiu, ele sempre foi muito combativo.
E, por exemplo, eu percebi que nessa eleição atual ele está muito quieto. E ele sempre foi combativo. Você acha que ele não quer ser prefeito? Que ele está tentando ajudar Eu acho que não. o atual prefeito? Não, eu não falei nem que é o atual prefeito. Mas se ele Não. foi secretário... Deixa eu colocar na minha boca essas palavras aí. Deixa comigo. Entendeu? Mas aí você, por exemplo, eu consegui identificar ali 2 ou 3 candidatos que querem uma visibilidade para uma futura eleição aí de deputado federal. E aí eu acho que desses 15 a gente vai ter ali 5 candidatos ali que realmente querem ser prefeito de Porto Velho. Que exatamente eles estão trabalhando para isso. Dos 15 você identifica que 5 querem realmente ser. É interessante essa situação. Eu compreendo que algum deles queira se cacifar para a eleição de 2022, não é? Para estadual ou para federal. Isso acontece. Mas não seria negativo o efeito de uma derrota acachapante para um projeto de 2022? Não. O Enéas é uma prova disso. Quantas vezes o Enéas Carneiro foi candidato a presidente da República? Ele foi candidato em 89, ele foi candidato em 94, ele foi candidato em 98 a presidente pelo PRONA, era um partido dele, criado por ele, né? Em 2002, ele foi candidato a deputado federal por São Paulo. E até hoje foi a maior votação na história. Tanto que o Enéas, ele conseguiu, através do voto de legenda, o Enéas conseguiu trazer com ele candidatos que tiveram o próprio voto. Um voto. Apenas um voto. Apenas um voto. Que foram eleitos com ele, né? Exatamente. Pela legenda. Então, a gente... É uma situação que pode vir a acontecer. E tem muita gente que pensa nisso. Não, eu me lanço candidato, eu vou lá ter meus 30, 40, 50 segundos ali de visibilidade. 2022 eu saio candidato a federal, por exemplo. O Davi Chiquilito foi um desses aí. Um exemplo, porque ele saiu candidato a prefeito em 2008. O Davi é meu amigo pessoal. Gosto, adoro ele. Mas ele tinha consciência que ele não ia ganhar do Roberto Sobrinho naquele ano. Mas em 2010, ele foi eleito, ele chegou a ser anunciado eleito como deputado estadual, mas por uma jogada aí de votos que estavam subjúdice, que depois foram validados, ele não entrou. Ficou como primeiro suplente. E foi um vereador bem votado. Foi um vereador muito bem votado. Mas foi fenômeno. Foi fenômeno. É. Né? Se bem que ele sumiu do mapa político. Não, eu acho que assim, o Vinícius, o Davi, ele foi embora de Porto Velho, né? Ele hoje mora no Amazonas, em Manaus. Ele tentou trilhar o caminho do pai dele, mas ele viu que a política que ele estava disputando não era a mesma política que o pai dele disputava. Eu fico muito assim, eu acho injusto quando a gente compara o prefeito atual, qualquer prefeito da atualidade, com o Chiquilito. Chiquilito, eu tenho verdadeiro amor pelo Chiquilito, como pessoa, como administrador. Só que, professor, o senhor conheceu ele. O Chiquilito, ele foi prefeito de uma cidade de pouco mais de 250 mil habitantes, aonde as leis eram mais flexibilizadas, aonde o pouco que se fazia em Porto Velho... Veja bem, quando o Chiquilito foi prefeito, a Zona Sul estava começando. Quando o Chiquilito foi prefeito, ele asfaltou a Jorge Teixeira, ou seja, não existia 4 de janeiro. Já era muita obra. Já era muita coisa. Vamos para o intervalo? Voltamos daqui a pouco conversando com o professor Felipe Jefferson. Hoje, o convidado muito especial da Voz do Povo. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Eu quero mais votos. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a
força do empreendedor brasileiro. Eu quero mais votos. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. A Caiari FM está no ar falando de vida, fé e esperança. Só toca música boa que toca o seu coração e o coração de milhares de pessoas que nos ouvem diariamente. Aqui tem informação, evangelização, cultura regional, espiritualidade e muito mais. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, essa missão está no ar e não pode parar. Nesse mês de novembro, se cadastrando como sócio evangelizador e colaborando com R$40 ou mais, você ganha na hora um lindo presépio de cera que será abençoado na missa do Clube 103. E depois você poderá acendê-lo junto com sua família na noite de Natal. Torne-se um sócio evangelizador, cadastre-se pelo site radiocaiari.com ou pelo 3210-3621. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. Caiari 103,1. Eu quero mais votos. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. Estamos de volta na Voz do Povo, nessa sexta-feira, né? Sexta-feira em que se sextou, e conversando com um convidado muito especial, o meu amigo e colega professor Felipe Jefferson, falando de política, debatendo a conjuntura até mundial, até nacional e internacional, e a conjuntura atual. Temos um áudio aí. Vamos ouvir o áudio que Sua Excelência ouvinte nos mandou. Boa tarde, Rádio Caiari. Boa tarde, os apresentadores, sonoplasta. Vou ser rápida. Eu sou a Margarida, eu moro no bairro Três Maria. Só queria, não sei se vocês vão colocar no ar, mas é só indignação. Essa empresa de transporte coletivo, ela veio para Porto Velho para ajudar a população ou para acabar com a população? Porque aqui no nosso bairro tem o presidente Roosevelt, ele vai de lugar nenhum para lugar nenhum. Porque ele pega a Rio Madeira, vai até a Guaporé, vira e volta para o bairro. Aqui nós vamos do ônibus, vai direto para o centro. Esse pessoal parece que veio aqui para Porto Velho é só para ganhar dinheiro. Ontem nós passamos mais de 2 horas para ir. Pois é, esse desabafo da ouvinte é também uma observação minha. As linhas de ônibus de Porto Velho enlouqueceram. Tentaram fazer uma parte muito técnica e a gente está numa situação que o ônibus realmente vai do nada para lugar nenhum. Então, e os ônibus vazios, nem para ganhar dinheiro, como ela falou, e nem para ganhar dinheiro vão prestar. São ônibus que andam vazios, porque o usuário não sabe para onde vai, nem de onde vem, nem para onde leva. É uma situação caótica. Ônibus grandes, pintados, às vezes tem que estar com a porta meio folgada, que a porta cai, mas não vai para lugar nenhum. Né? Lá onde eu moro, na Zona Sul, tinha o Guaporé e o Norte Sul, agora tem uma cidade nova, que eu não sei para onde vai, nem de onde vem. Por isso, é recomendável que os dessa empresa, o prefeito, o coronel da Centram,
se sente e pergunte, vão fazer o que aqui em Porto Velho? Segunda-feira eu vou conversar com o Coronel Kisner aqui, e a primeira pergunta que eu vou fazer é exatamente essa. O que os ônibus estão fazendo aqui em Porto Velho? Professor Felipe Jefferson, transporte coletivo, compartilhado, e mototáxi e aplicativo, tem um rolo descontrolado em Porto Velho. Qual é a sua opinião sobre isso? Vai dar errado. Essa empresa que está aí, ela não fica 5 anos, ela vai quebrar. 5 anos é muito tempo, não? O meu irmão mais velho chama-se Diogo. Ele mora em São Paulo. Isso eu conversei várias vezes com o Beni Andrade. Beni Andrade é meu amigo pessoal, nosso amigo, né? Nosso amigo. E o meu irmão mais velho, ele é gerente administrativo de uma empresa chamada Moratense, do consórcio Anhanguera em São Paulo, que é uma empresa de ônibus urbano que roda em Jundiaí, Francisco Morato, Franco da Rocha. Quando saiu a licitação do ônibus aqui de Porto Velho, eu conversei com ele, ele falou assim, Felipe, a sua cidade é inviável para qualquer empresa de ônibus. Inviável? Totalmente, totalmente. Eu falei, mas peraí, Diogo. Ele falou, Felipe, primeiro não tem vias. Qual empresa que vai colocar um ônibus novo? Felipe, nós mandamos representantes e as pessoas chegaram a medir buracos de 2 metros de diâmetro por 1 de profundidade. Não existe isso, é piscina, é panela. Ruas que não são asfaltadas, ruas que alagam. Veja bem, eu não estou criticando, prefeito. Esse problema de Porto Velho é mais antigo do que andar para frente. Andar para frente é antigo? É muito. Muito, desde que o mundo é mundo. E esse problema de Porto Velho é mais antigo do que isso. De andar para frente. Mas ele me falou em especial 3 situações. Primeiro, criou-se através de um populismo desenfreado, criou-se aqui em Porto Velho transportes que concorrem consigo mesmo. Então você tem ali a empresa de ônibus que concorre com táxi compartilhado. E esse concorre com? Concorre com mototáxi. Aí você tem o carro de aplicativo que concorre com taxista. Então o que acontece? E ainda tem as isenções tarifárias. Alguém tem que pagar essa conta. Então, o meu irmão ele falou assim, Felipe, você sabe quanto é que é para lavar um ônibus? Para higienizar um ônibus é R$150. Imagina uma frota de 150 ônibus tendo que ser higienizada todos os dias porque a cidade não tem rua para o ônibus rodar. Isso sem contar as peças que são quebradas, suspensão, amortecedor, mola. Ô Matias, a gente tem que ser prático. Nós estamos numa capital, numa região metropolitana, porque Porto Velho e Candeias já é uma região metropolitana, que ultrapassa 600 mil habitantes e somente uma empresa se interessou. E mesmo assim, na luta, porque ela foi desclassificada. Então, quando você vê que nenhuma outra empresa se interessou, é porque tem algum problema na cidade. Então, não vamos longe. O transporte público de Manaus é feito pela Eucatur. Por que a Eucatur não se interessou por Porto Velho? Ela está aqui, ela é de Rondônia praticamente. A base dela é de Paraná. Mas por que ela não se interessou? Existe algum problema? Existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode conceber. Existe uma atitude eleitoreira para colocar essas empresas agora, assim, de ônibus tão vistosos, porém tão vazios? Eu seria leviano se eu dissesse uma atitude deliberadamente eleitoreira. Então vamos tirar o deliberadamente. Criou-se uma oportunidade. Porque o problema do transporte público não foi criado pelo Dr. Hildon. Sim, já vem lá do nó Nazif. Exatamente. O nó foi dado pelo sistema Quando Nazif. Criou-se um duopólio de 2 empresas, por um monopólio de uma empresa que nunca funcionou. Mas se a gente for analisar o consórcio Sim, quando o consórcio Sim começou com ônibus articulado, começou com ônibus ar-condicionado, muito tudo. Bom. Mas aí o que acontece? E terminou com o ônibus caindo aos pedaços. Porque não se sustenta, Matias. Essa estrutura de transporte de Porto Velho, o que criou-se em Porto Velho, não sustenta uma empresa do calibre. E eu vou cantar a pedra. Se não mexerem nesse sistema de transporte de Porto Velho, essa empresa vai quebrar.
e qualquer outra empresa que vai entrar aqui vai quebrar. Já caiu uma porta lá na Jatuarana em cima de uma moto. Mas sabe por quê, Matias? Porque assim, o empresário ele não quer saber de social, ele não quer saber de nada, ele quer saber de dinheiro. E ele não está errado. Ninguém faz caridade com o chapéu dos outros, muito menos com o seu. O que é que vai acontecer? Os donos dessa empresa vão querer mexer na tarifa, porque eles vão começar a ver prejuízo. Colocar essa empresa a toque de caixa. Mesmo porque a outra empresa abandonou, a cidade não ia ficar sem transporte público. A empresa fugiu da cidade. Eles não tinham dinheiro para pagar ônibus velho. A gente viu a ação de execução lá da Justiça do Maranhão. Foram arrestados. A empresa, ela está usando o pátio de uma outra empresa que está construindo a sede dela lá na Estrada dos Periquitos, porque ela não tinha nem sede construída. Então, assim, eu acho que houve, sim, uma oportunidade. Eu até, assim... Eu acho que também foi pensado na municipalidade, nas pessoas, mas, infelizmente... A intenção foi boa. Eu vou pagar 4 e pouco numa passagem de ônibus, e eu tenho o táxi compartilhado, que não tem fiscalização nenhuma. R$ 5. R$ Eu não sou contra o táxi compartilhado. Eu acho que todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro. E eu falei isso uma vez para um vereador que hoje é candidato à reeleição. Cara, acaba com o táxi compartilhado e propõe a criação do transporte alternativo ponto a ponto com van. Você pega 2 motoristas de táxi compartilhado, 2 motoristas, senta eles e fala assim, vocês 2 vão comprar uma van, vocês vão fazer a linha Praça da Pirâmide de Jatuarana até a 7 de setembro, custando 15% a mais do que 30% a mais do que a passagem de ônibus, como é no Rio de Janeiro, é em Cuiabá, é em Vitória, no Espírito Santo. Você não pode parar nas paradas de ônibus, o teu trajeto é ponto a ponto. Você sai da Praça da Pirâmide, passa na Praça do Baú e pronto, acabou a história. E não pega ninguém no caminho. Ninguém no caminho. Pronto. Sai lotado dali. Eu criei uma fonte de renda para essa galera do táxi compartilhado, que vai melhorar, porque ao invés do cara ele andar só com 4 passageiros, ele vai andar com 16 numa van. Eu ajudo a empresa de ônibus, porque ela vai fazer um outro tipo de transporte, e eu crio mais uma via de transporte para o município. Mas eu não sei se isso aí foi levado a sério. Né? É isso mesmo. Vamos ao intervalo? A conversa com o Felipe já é tão grande, tão boa, tão elucidativa, que a gente esquece que tem um intervalo. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. Eu quero mais votos. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você vai
impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Eu quero mais voz. Somente com seu voto será possível garantir que a enfermagem seja cada vez mais valorizada. No dia 8 de novembro, a partir das 8 da manhã, acontecem as eleições para chapas que vão te representar nos conselhos regionais de enfermagem. Saiba como votar em www.votaenfermagem.org.br e faça a sua parte. Tenha mais voz. Vote consciente. Uma campanha do Sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, para as eleições Corém 2020. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraebe. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A Voz do Povo. Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Voz do Povo dessa sexta-feira, com o convidado muito especial, o professor Felipe Jefferson. Aqui, Roberto Siqueira, já é sua excelência ouvinte no programa, hein? Roberto Siqueira, boa entrevista, professor. Vê alguma solução para a CAERD? Será que vai ter alguma forma de resolver o problema da CAERD? Nenhuma. Nenhuma? Responda para o... Veja bem, a CAERD... Roberto Siqueira. A CAERD, ela é uma empresa pública, endividada, ela foi quebrada. Só que é o seguinte, quando falam que vão tirar a CAERD de Porto Velho, tem que pagar a CAERD pelos canos que ela já colocou na cidade, porque é um ativo dela, né? Quando eu falo assim que eu vou tirar uma empresa, eu tenho que pagar pelo patrimônio dessa empresa. Ah, eu vou botar outra empresa aqui na cidade. Esse é o mal, que eu sempre falo assim que eu sou contra, esse é o mal da privatização. Eu sou contra a privatização em algumas situações. Eu sou a favor da abertura do mercado. Entendeu? Então tá, vamos tirar aqui a CAERD aqui. Beleza, a gente tira a CAERD num município do tamanho como de Porto Velho. Quanto tempo a nova empresa distribuidora de água vai levar para passar cano nessa cidade todinha? Professor, como nós estamos no último bloco, tem várias... eu vou juntar essa pergunta que foi feita pelo Roberto, para que é feita agora pela Cleonice Lemos, da Zona Leste do bairro JK. Ela gostaria de saber, tem um candidato que diz que vai tirar a Energisa daqui. É possível? Aí você pode juntar as duas perguntas. Não. Totalmente impossível. Município, tirando uma empresa que comprou uma concessão, somente o judiciário para tirar ela daqui. Somente o judiciário. Somente o judiciário. O prefeito não tem essa condição. E se tirar? Quem vai pagar os postes que a Energisa comprou da Seron? Os postes, os fios. Né? E a dívida que ela tem, né? E a dívida? Que ela comprou da Seron. Quem é que vai tirar? Quem é que vai colocar os postes aqui a toque de caixa? Porto Velho vai ficar 1 ano sem energia? Porque os postes e os fios pertencem à Energisa. Veja bem, eu não estou defendendo a Energisa. Não, você está falando de uma situação... Mas eu estou falando factual, algo... né? Eu estou falando aquilo que as pessoas odeiam, que eu vi a verdade. E a verdade é que não tem. Muito bom. O Adailton Silva, pede você falar um pouco sobre a Covid. Tem chance de uma segunda onda? Adailton Silva. Claro que sim, totalmente, principalmente pela irresponsabilidade do povo que acha que a pandemia já acabou. Muito bom. E aí se aglomera, não usa máscara. O Antônio Firmino, lá do bairro São Sebastião, fala assim, melhor entrevista que teve esses dias. Parabéns ao professor. Diz a verdade sem papas na língua. Quer saber sobre a rodoviária? Tem jeito? Antônio Firmino é do bairro São João Bosco, São Sebastião. Tem. É a prefeitura fazer uma concessão, entregar ela para uma empresa particular para ser explorada por 30 anos, como é feito no Brasil inteiro. Muito Entrega bom. Ela, chega assim, uma empresa particular, como foi feita no Acre, em Rio Branco, como foi feita em Cuiabá. A de Cuiabá, por exemplo, ela é administrada pelo Grupo Eucatu. Eles foram lá, construíram uma baita de uma rodoviária e, em troca, eles recebem a taxa de embarque, eles recebem o aluguel dos boxes, né? De tudo. Gente, é fácil. Muito bom. Aqui o Marcelo Castro pergunta para você, o
que vai acontecer com os ônibus então? Marcelo Castro. Marcelo, olha o que aconteceu com o consórcio Sim. Só isso. A Maria Alice da Embratel fala assim, ótima entrevista. Professor, pergunte ao convidado se ele acha que alguém pode surpreender na capital, em termos de eleição. Pode. Porto Velho, o Wildon foi uma surpresa. Né? O Wildon, até 3 dias antes da eleição, ele não aparecia em pesquisa nenhuma. E no dia da eleição, ele já virou em primeiro lugar, né? Todo mundo imaginaria que seria Léo Moraes e Maldo Nazif. Ou Mariana Carvalho não, porque eles eram do mesmo partido. Mas todo mundo imaginaria que o segundo turno seria Léo Moraes e Maldo Nazif, né? E o Wildon surpreendeu e já virou para o segundo turno em primeiro lugar. Então você disse que pode haver uma surpresa. Vai haver uma surpresa. Vai haver, não é que pode, vai haver. Vai haver. Muito bom. O Leonildo, lá de Recife, nordeste do Brasil. Recife é o lugar onde os rios Beberibe e Capibaribe se juntam para formar o Oceano Atlântico, diz os recifenses, né? Recife é onde tem a Sala de Reboco, o maior e melhor forró do Brasil. Eita, boa tarde, acompanha a Voz do Povo do Recife. Sou de Porto Velho, saudade de minha aldeia. Não desmate, parabéns pelo excelente programa. Recife ligado, é o Leonildo. Muito bom, nós agradecemos demais aí no Recife. Aqui o Plácido Prado de Porto Velho, os políticos, como é que é? Só cai de paraquedas em Porto Velho, não tem história, diz o Plácido Prado. O que você diz isso aí? Mentira. Não é verdade? O político, gente, pelo amor de Deus, o político ele não senta na cadeira e diz eu sou vereador, eu sou prefeito, eu sou governador. O político é colocado lá pelo povo. É eleito, né? É eleito. É eleito, quem vota é a gente. Muito bom, muito bom. Inclusive, eu sou um adendozinho de 30 segundos. Eu acho muito injusto o que o povo brasileiro tem mania de terceirizar a sua culpa, botar a culpa em todo mundo, menos nele. Terceirizar a culpa. Agora, gostei dessa aí. O Brasil tá essa esculhambação que tá, sabe por quê? Porque nego vota em Tiririca. Entendeu? O Macaco Simão. Macaco Simão. Galera, o Tiririca, ele teve que provar que ele era alfabetizado, escreveu o nome dele, fez um ditado de 10 palavras e tá lá legislando. E sendo reeleito com muitos votos, né? É o povo, né? Aqui a Maria Helena, do bairro Tancredo Neves. Então, segundo o professor o Wildon, não vence, é isso que entendi? Não sei. Foi isso que você falou, não? Não. Não foi, não. Então, eu falei que existe uma estatística que o candidato que no primeiro turno não... Existe uma estatística, toda regra tem a sua exceção. Mas o candidato que não atinge 33%, acima de 33% no primeiro turno, perde no segundo turno. A mesma pergunta vem do Antônio Rocha do Caladinho. O que ele está dizendo é que o Wildon não vai vencer? Não falei isso aí não. Falei que existe um fenômeno estatístico que desde 2004 diz que quem não atinge acima de 35% no primeiro turno perde no segundo turno. É uma estatística, né? É uma estatística. O Zé do Caladinho fala assim, Porto Velho não vai para frente porque o povo só elege pessoas de fora. É por isso que não avança, infelizmente, o Zé do Caladinho. O que você quer dizer pro Zé do Caladinho? Não concordo. Não concorda? Pronto. Não concordo. Muito bom, muito bom. Por favor, para a produção, me socorra aqui com esse tablet, né? Tem mais aqui no meu? Vamos aqui depressa, seu professor Felipe Jefferson, nos últimos momentos, né? Muito bom. Aqui tá, bom dia, o professor Alemar tinha confirmado o secretário, mas ele não veio, né? Vem segunda-feira, vai estar aqui, com certeza. Aqui o de Recife, ótima entrevista, Maria Alice dizendo, a melhor entrevista que teve também, olha, maravilhosa a sua participação. Eu agradeço, gente, eu agradeço. Aqui quem vai falar para você é a Cleonice Lemos, já vi, né? Sobre a energia, já vimos isso aqui. Agora, Francisco Lopes, temos 600 candidatos. Quem realmente tem chance de ser vereador? Francisco Lopes pergunta para você. Olha, eu não posso afirmar quem tem chance, Matias, porque essa é uma eleição diferente, né? Esse ano nós não vamos ter as coligações, né? Então, os votos proporcionais são dos partidos, então o partido ele tem que atingir o coeficiente eleitoral que vai ser em torno de 12 a 13 mil votos, e o candidato que tiver mais votos no partido para ter direito à vaga, ele tem que atingir 10% do coeficiente. Então eu acho que nós vamos ter muita surpresa na Câmara dos Vereadores, mas eu estimo que ali dentro da Câmara dos Vereadores, uns 5 ou 6 vereadores voltam. Continuam. Bom. 5 ou 6 dos 18 estão concorrendo, né? Porque são 21. Não, dos 20, 19 estão concorrendo, né?
porque a Cristiane não está concorrendo, é prefeita, né? E o Maurício é candidato a vice. Isso. Então nós temos 19 concorrendo. Eu acredito que cinco candidatos voltem. Dos que estão lá, eu acredito que tem 5 ali que vão voltar, porque eles são candidatos de voto de rebanho. Eles têm os votos dele cativos, eles só trabalham para aquela galera. Tem os redutos. São os redutos. Muito bom. Você podia não citar nome não, que não adianta, né? De jeito nenhum. A Márcia Souza fala assim, ó, boa tarde a todos, parabéns pela entrevista, muito interessante. A Márcia Souza, professor Felipe Jefferson. Tá chegando mais perguntas aqui, tá vindo da produção mais perguntas. Vê se tem alguma aqui fora da paragonagem, que a gente trabalha. Eu perdi ontem bastante. Não veio nenhuma mais. Tem, eu digo do meu. Tá do teu? Deixa eu ver aqui. Manda para nós aí, produção. Aqui é o Francisco mandando para nós. Chegou mais. Hoje eu tô assim, muito leiloeiro. Muito leiloeiro. Como foi? Aqui, ó. O Chico Ferreira, verdade, quem elege é o povo, depois reclama. É isso aí? Fala aí, o Chico Ferreira falando. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso voto. Eu sempre falo assim que o brasileiro leva tudo na brincadeira, inclusive o seu futuro. Triste. A Sâmia, deixa eu ver o nome dela, Sâmia Leite, do Bar Nossa das Graças, aqui perto mesmo. Diz que o professor, no caso você, Felipe, tem coragem de falar a verdade. Bela entrevista, parabéns. É a Sâmia Leite falando para você aí. Obrigado, Sâmia, obrigado. Não, Sâmia, não é para falar a verdade, você não tem que ter coragem, você tem que ter dignidade. É diferente, né? Não basta só coragem, né? Não, porque... Pra que eu vou mentir, gente? Mentir é feio. Aqui tem uma pergunta que é interessante. É o Vitor Gabriel de São Cristóvão falando assim, ó, sem enrolação, professor, quem vai para o segundo turno? O senhor arriscaria falar Hildo e Vinícius? Ou serão outros? O Hildon tá no segundo turno. Agora, existe aí, eu não vou... Normalmente quem tá tirando o fato do Mauro Nazif, em 2012, normalmente quem tá não vamos dizer com a máquina, quem tá no mandato vai pro segundo turno. Agora eu não arrisco dizer quem vai com ele, não. Muito bom. Aqui Mesmo porque, veja bem, Matias, Cristiane Lopes, Vinícius Miguel e Breno Mendes, eles estão muito pareio, eles estão muito juntos. Então muito qualquer um dos 3 pode ir. Aqui eu queria mandar um abraço ao Eurico, lá da Viçosa, né, onde eu moro, dá parabéns no programa, e pede um abraço para o Seu Kim, Seu Kim, meu amigo. Abraço e saúde para o Seu Kim, para o Lázaro, para o Eurico, né? Para minha mulher Nazaré também, que está lá na Viçosa ouvindo o programa, para a doutora Maísa Maltês, para o Vilar, para o seu João, seu Sebastião, seu Franco, para o Fred, para a Manuela, minha filha, todo mundo da Viçosa e professor Felipe Jefferson. Acabou o programa. Muito obrigado, Matias. Eu tô à disposição sempre que você me convocar. Você não me convida, você me convoca. Muito bem, gostei de ver. Pra gente discutir, né? A gente veio com uma proposta, acabou falando outra. Não, nós aqui fizemos uma coisa que não estava nem previsto. Mas eu gostaria de agradecer aí a todos aqui, o pessoal aqui da técnica, né? Você foi meu aluno, não foi? Tô lembrando de você de algum lugar. Lá de Humaitá, ele. Você é do Humaitá? Ah, tá. Aquela terra boa. Ele é das Mangabas. Mas agradecer aí as pessoas que nos ouviram, que nos acompanharam aí. Muito bom. E dizer que o futuro está nas nossas mãos e que só a gente pode mudar o nosso futuro. Muito bom. O brasileiro não pode terceirizar sua culpa, nem sua responsabilidade e nem a sua vida. Ele tem que assumir as rédeas. Como diria Nelson Mandela, eu sou o senhor da minha vida, eu sou o herói do meu destino. Muito bom, até segunda-feira, quando voltamos a trabalhar. Muito obrigado, professor Felipe Jefferson. Sextou, vamos todos repousar, vamos almoçar, vamos pensar na tarde que virá, e que, se Deus assim permitir, estaremos de volta na segunda-feira, nesse mesmo bate-horário, 12h10, já na segunda-feira, última semana da eleição. Depois de segunda-feira vem domingo, o dia 15. Olha, segunda-feira, quando você for dormir para terça, já será domingo. Professor Felipe Jefferson, muito obrigado. De nada. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida.
Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Caiari 103,1. A Rádio Católica no coração da gente. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. Só o amor é capaz de quebrar qualquer barreira, especialmente aquelas que são erguidas e sustentadas pelo orgulho, pela intolerância e intransigência.